Muito bem, gente, retornando ao nosso conteúdo, nós agora vamos direcionar nossa atenção ao chamado período bizantino ou Império Bizantino. E na verdade a gente já começa com esse mapa, né, aqui nos sendo direcionado no período do Baixo Império Romano, quando o Império Romano, na verdade ocidental, estava entrando em declínio, estava entrando em queda. Nessa linha nós podemos perceber a divisão do Grande Império Romano, que teria já começado desde a época de Constantino, no século IV d.C., como uma estratégia para proteger melhor o território do Império Romano. Ele acaba dividindo, influenciando na divisão do Império Romano em duas partes. Então, em verde, no mapa, nós temos o Império Romano Ocidental, como nós podemos ver aqui, e em laranja nós podemos ver o Império Romano Oriental. Então, o Império Romano do Ocidente é essa parte aqui, e o Império Romano do Oriente, que é a parte que pega parte do mundo oriental. Essa divisão, na verdade, ela ficou ainda mais forte na ocasião depois da morte do imperador Teodósio, por volta do ano 395 d.C., ou seja, final do século IV d.C., que esse período também é chamado de Era Cristã, como nós conhecemos até hoje. Esse império, então, do Oriente deveria permanecer longe das tribos bárbaras que estavam ao norte do Império Romano Ocidental e que eles então invadiriam por volta do ano 476 depois de Cristo, trazendo o colapso, a divisão, o esfacelamento desse grande território de Roma Ocidental. Essa estratégia, na verdade, deu muito certo, porque Roma Oriental, parte do Império Oriental, ele ficou preservado por quase 1000 anos depois da queda de Roma Ocidental. Então, basicamente, nós temos aí essa divisão entre Império do Ocidente e Império do Oriente. Algumas características a gente vai estar dando atenção, porque em 395 o imperador Teodósio havia feito essa divisão, como mencionado, em duas partes. Império Romano do Ocidente, a capital em Roma. Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, que é a antiga Bizâncio. E por que recebeu esse nome Constantinopla? Porque teria sido a ideia de Constantino, o imperador Constantino, aquele que nominalmente havia se convertido ao cristianismo, mas na verdade estava apenas tentando angariar o apoio, obter o apoio dos cristãos que estavam crescendo rapidamente dentro do Império Romano. Inclusive, historiadores como Tácito, historiador romano, vai dizer que quanto mais cristãos eram perseguidos e mortos, mais cristãos surgiam. Era como se o sangue dos cristãos mortos fossem como sementes para produzir novos cristãos. E nós percebemos que o imperador Constantino, ele queria o apoio dessa parcela do Império Romano, dos cristãos, ao seu lado. E então ele se disse converter ao cristianismo, e pouco tempo depois acaba influenciando na transferência da capital, porque já havia visto o perigo das tribos bárbaras que invadiriam o antigo Império Romano. Já estava começando a ter problema nas fronteiras do Império Romano, e então ele faz uma transferência para essa cidade, que na verdade era um entreposto comercial, como nós vamos ver, lá no Oriente. A cidade se chamava Bizâncio, daí o nome Império Bizantino, mas na verdade no seu nome essa cidade foi mudada para Constantinopla, justamente em honra, em homenagem a Constantino. Com o período das invasões bárbaras, então a face ocidental do império foi tomada, enquanto a oriental conseguiu permanecer graças à sua economia forte e sua também posição, né, e economia privilegiadas. O Império Romano do Oriente passou a ser conhecido como Império Bizantino, por sua sede localizar-se na cidade de Constantinopla, a antiga Bizâncio. E uma das características de Bizâncio é o cristianismo herdado do Império Romano. Mas acontece uma coisa muito interessante que precisa ser notada aqui.
por volta do ano 1054 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, a influência da religião se torna mais marcante depois desse cisma do Oriente. E o que é o cisma? O cisma indica uma separação, um rompimento. E essa separação ou rompimento foi entre a Igreja Católica Apostólica Romana, da Europa Ocidental, e da Igreja Ortodoxa Grega, de Constantinopla. Então, pouco a pouco, a partir aí, como nós podemos perceber, do século XI da nossa era, gente, o que acontece? Essas duas igrejas agora passam por um rompimento. O Papa passa a governar a igreja no mundo ocidental e o patriarca na Igreja Ortodoxa Grega. Embora tivesse a mesma origem cristã, mas essas duas igrejas agora se tornam rivais. O Papa se torna rival do patriarca. E aí nós temos duas igrejas estabelecidas. A Igreja Ocidental, com influência ali do latim, que era a língua do Império Romano, e depois de um tempo, a Igreja Ortodoxa Grega, como o nome já sugere, sofreu muita influência da língua grega. E aí nós vamos perceber que em relação a alguma cultura, né, da Igreja Ortodoxa Grega, ela vai desenvolver algumas características por conta do seu contato com povos ali do Oriente. Muito bem, nós temos a chamada Alta Idade Média, que é o período que acontece logo após 476 d.C., com o colapso de Roma Ocidental. Nós entramos no período chamado Idade Média. E aí nós temos a Alta Idade Média, que vai do século V, logo após essa desagregação, esse esfacelamento do Império Romano Ocidental, e vai até o século XV. Na verdade, até o século XII. Aqui tem um errinho. E na Baixa Idade Média nós temos entre os séculos XI e XII até o século XV. Nós percebemos então que Alta Idade Média e Baixa Idade Média, nós temos características peculiares de cada um desses dois períodos quando nós vamos estudar mais à frente. Quais são as características então desse momento de queda de Roma Ocidental? Nós percebemos um despovoamento das cidades e ruralização da sociedade, ou seja, as pessoas aterrorizadas com as invasões bárbaras, com as guerras, com as mortes, com os conflitos, acabam fugindo das cidades, e aí acontece um processo de ruralização, ou seja, as pessoas abandonam as cidades e vão para a zona rural. Isso também que nós aprendemos em geografia é chamado de êxodo urbano. Êxodo urbano é quando as pessoas saem da cidade em direção ao campo. E acontece aí o surgimento das vilas, pequenos povoados que vão se espalhando aí pela Europa, principalmente na zona rural. Há uma decadência do comércio e também da indústria. As pessoas agora se voltam para a sobrevivência da terra como fonte de sobrevivência, não mais como o comércio. Quando o Império Romano Quando Roma dominava todo o entorno do mar Mediterrâneo, o comércio era muito forte. Mas agora, quando as tribos bárbaras invadem o Império Romano e acabam fragmentando o seu território, acontece esse fenômeno aí do abandono momentâneo do comércio. O comércio já não era a principal atividade econômica e o povo agora volta a depender diretamente da terra para a sobrevivência. Há um crescimento também do domínio político da aristocracia. O que seria a aristocracia? São duas palavras em grego que acabam se juntando. Aristó significa os melhores, cracia vem de kratos, poder dos melhores. Nada mais é do que uma pequena elite social e política que acaba dominando a sociedade. Há uma consolidação ou um fortalecimento, das doações de benefícios e dos vínculos de fidelidade e obediência. Então, alguns senhores dessas novas terras, daqueles antigos, romanos que fugiram, eles acabam agora implantando um novo conceito de economia, um novo conceito, inclusive, de política e da própria cultura, que vamos estudar posteriormente. E há uma vinculação entre os homens livres, espécie de contrato. E esse acordo que era feito entre os homens livres,
nada mais era do que acordos para que eles pudessem trabalhar conjuntamente ali nas terras. Enquanto isso, no Oriente, nós temos a capital em Constantinopla, né, que era a sua capital. Antiga Bizâncio, que na verdade essa cidade ainda existe até hoje e é chamada de Istambul e fica na Turquia, inclusive sendo a sua capital. Local privilegiado estrategicamente. Por que essa cidade era estrategicamente privilegiada? Por causa dos contatos entre Oriente e Ocidente. Então, Constantinopla era uma espécie de porta para os dois mundos, para o encontro desses dois mundos, o mundo oriental e o mundo ocidental. Era uma importante rota de comércio. Então, quando Constantino e posteriormente Teodósio escolhem essa cidade como sendo a sede do Império Romano Oriental, eles na verdade levam isso em consideração. Nós temos um comércio ativo, nós temos uma produção agrícola próspera e isso acaba gerando riquezas. E isso trouxe assim uma elevada riqueza para a cidade de Constantinopla. Há uma resistência às invasões bárbaras, primeiro por conta da distância geográfica dos povos bárbaros em relação a Constantinopla, isso já dificultaria muito as invasões, e também o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, acabou se fortalecendo aí estrategicamente, belicamente, para que pudesse resistir e guerrear contra esses povos bárbaros. Falamos em povos bárbaros, mas afinal de contas, quem são eles? Povos que invadiram o antigo Império Romano e que ajudaram na formação da Europa como nós conhecemos hoje. Exemplo, os francos, que deram origem à França, os suevos, que deram origem posteriormente a Portugal, os godos e visigodos, que estiveram envolvidos também ali na composição da Espanha, e assim por diante. 10 povos bárbaros principais acabaram, que eram chamados também de povos germânicos do norte, acabaram invadindo o antigo Império Romano, dividindo, esfacelando todo o seu território e formando vários reinos dentro do que chamamos de Idade Média na Europa. E aí nós podemos perceber que em Constantinopla há uma centralização, voltando aqui para Constantinopla, uma centralização política na figura do imperador. O imperador era tanto o chefe do exército como também da igreja. Então nós podemos perceber uma unidade entre igreja e Estado. Isso é muito importante para que a gente possa compreender. Uma espécie de cesaropapismo. O que seria esse cesaropapismo? É a figura do César, do imperador, e do Papa, em uma figura só. Esse era o imperador de Constantinopla, era o imperador de Roma Oriental. Ele acumulava sobre si a liderança e o poder sobre o exército, mas também sobre a igreja. Há conquistas também territoriais na Península Itálica, na Península Ibérica, onde hoje estão localizados Portugal e Espanha, e também do norte da África. Há uma compilação nessa época também muito importante, que deve ser levada em consideração, do direito romano a partir do século II. É o chamado Corpus Juris Civilis. Poderes ilimitados ao imperador, isso daqui era então colocado para o reino oriental. Privilégios para a igreja e também para a nobreza. Quem era a nobreza nessa época? Aqueles que tinham grandes porções de terras. E há uma marginalização, ou seja, postos à margem, longe do centro, de colonos e também de escravos. Há uma burocracia também centralizada, E o que seria uma burocracia? A tentativa de organização dentro do Estado, dentro de um governo. Então há uma burocracia centralizada, mais gastos militares, mais impostos, o que acabaria aí gerando algumas revoltas populares. As pessoas buscando melhoria de sua condição política, social, acabaram então se envolvendo em revoltas para que pudesse modificar o cenário então dessas realidades que aconteciam. Nós temos também um destaque para a igreja de Santa Sofia, e essa é uma igreja, um verdadeiro templo, que demonstra um pouco do que foi o brilho desse estilo bizantino, desse império bizantino,
e nós podemos perceber que esse estilo bizantino era justamente grandioso para que pudesse expressar, né, de forma brilhante, né, a cultura, a crença, a religião. E nós podemos perceber aqui uma imagem, né, a Catedral de Santa Sofia. Nós podemos perceber, né, os seus traços como sendo preservados. Era com certeza muito mais bonita logo quando ela foi construída. E isso daí é um símbolo, essa Catedral de Santa Sofia é um símbolo do cristianismo dentro então do Império Romano Oriental, em Constantinopla, hoje Istambul. Aqui nós temos uma visão interna dessa Catedral de Santa Sofia. Perceba que vários vitrais também foram colocados ao longo do tempo, especialmente na Idade Média, vitrais coloridos, que quando as pessoas entravam nessas catedrais, elas ficavam deslumbradas com tamanho brilho, com tamanha glória demonstrada. E alguns religiosos na época também acreditavam que os vitrais coloridos, quando o sol batia e iluminava o interior da igreja, afugentava então o poder do mal. Nós percebemos esse conjunto de realidades aí e curiosidades do Império Romano do Oriente, chamado também Império Bizantino. E quando nós temos essa questão da influência dos valores orientais, já que eles estavam bem próximos desses povos, o grego passa a ser a língua oficial a partir já do século VII. Então, não muito tempo depois, quando a capital é transferida para Constantinopla, né, já no final ali do século IV, nós percebemos que 200 e poucos anos após, quase 300 anos depois, o grego já havia dominado ali aquela região. Por conta de traduções dos antigos filósofos gregos, né, isso também é muito importante porque eles acabam bebendo dessas fontes da antiga filosofia grega e a língua grega passa a ser adotada por eles, enquanto que o latim ainda perdurava em Roma Ocidental, com a sede em Roma. Nós temos o surgimento de algumas heresias. E primeiro, o que são heresias? Heresias são todos aqueles ensinamentos que são contrários à Igreja Católica. Então isso daí era chamado de heresia. Tudo aquilo que era ensinado que não combinava com o que a Igreja Católica ensinava, com o que a Igreja Católica pregava, era chamado de heresia. E herege, aquele que ensinava. Nós temos os monofisistas, ou seja, havia uma negação da Santíssima Trindade. Alguns acreditavam que Cristo tinha apenas a natureza divina, outros acreditavam que Cristo tinha apenas a natureza humana, mas quando a gente realmente percebe, né, essa realidade, né, do que a Bíblia apresenta do Deus homem, mas alguns adotavam só a visão divina de Cristo, enquanto outros adotavam só a visão humana de Cristo. Então começa a surgir diferentes entendimentos que acaba trazendo algumas divisões dentro ali do cristianismo. Há também o movimento dos iconoclastas. Quem são esses? Né? Os iconoclastas são aqueles que participavam da destruição de imagens, dos ícones. Enquanto na igreja ocidental, com sede em Roma, nós tínhamos uma riqueza também de imagens, de esculturas, houve um movimento em Roma oriental, né, com sede em Constantinopla, dos iconoclastas, ou seja, aqueles que não aceitavam, que não acreditavam nessas imagens e acabavam destruindo. Em 1054, então, acontece o cisma do Oriente. A Igreja Cristã Ortodoxa, né, tem o seu patriarca, né, de Constantinopla, enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua liderança no Papa. Lembrando que o termo católico, em latim, faz referência a universal. E aí não confundir, né, por favor, com a Igreja Universal, né, do Reino de Deus. Realmente não tem nenhuma alusão. A grande questão é que a Igreja Católica, católico do latim universal, recebeu esse nome porque o Império Romano, na verdade, governava, liderava uma grande parte do mundo conhecido de então. Então, para eles, a Igreja de Roma era uma igreja aí universal. E começa a haver uma rivalidade entre o Patriarca de Constantinopla e o Papa de Roma.
entre o latim, que era falado em Roma, e o grego, que era falado em Constantinopla. Entre as imagens que eram bastante veneradas em Roma e algumas imagens que já eram questionadas em Constantinopla. Então, Igreja Cristã Ortodoxa e Igreja Cristã Apostólica Romana. Há essa rivalidade, principalmente aí a partir de 1054. Nós podemos perceber nessas imagens, né, as duas representações das autoridades máximas, né, dentro aí das igrejas, né, Católica Apostólica Romana e Igreja Cristã Ortodoxa, né, o Patriarca e o Papa. No campo econômico, o comércio dinâmico acabou favorecendo, né, sendo favorecido pela localização geográfica. Como eu havia dito, Constantinopla está aí no interposto, né, de continentes, né, ali dentro da Europa, acaba ligando a Europa, acaba ligando ali o Oriente, e isso acabou facilitando essa passagem de riquezas através de Constantinopla. Havia também uma questão de agricultura que se concentrava nas terras da igreja, né? Todas as terras que eram destinadas à igreja eram chamadas de patrimônio. No caso de Roma Ocidental, era patrimônio de São Pedro. Os reinos bárbaros, alguns deles se tornaram cristãos e acabaram apoiando a igreja, e a igreja católica no Ocidente teve um grande poder, uma grande influência na questão política, econômica, social e também cultural. E essa realidade acabou se reproduzindo também no Oriente. Havia um controle de Estado sobre as atividades econômicas. Essa é uma característica muito forte em relação ao Império Bizantino, ao Império Oriental de Roma. Há uma decadência, né? Basicamente dos séculos 7 e 8, as invasões de bárbaros e também de árabes, né, dentro de Roma Ocidental. E entre os séculos 11 e 13, né, essa região também do Império Romano Oriental de Constantinopla acaba sendo alvo das cruzadas. E o que é que foram as cruzadas? Conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo controle da cidade de Jerusalém, considerada cidade santa, considerada cidade sagrada. Finalmente, o Império Bizantino chegaria ao fim por volta do ano 1453, conquistados pelos turcos otomanos. Os turcos acabaram tomando Constantinopla, capturando Constantinopla, e esse é um marco histórico que na verdade divide, né, o período medieval para o período da Idade Moderna. Esse marco aí de 1453 é um marco até hoje celebrado, né, pela história como divisão de eras entre a Idade Média e o início da Idade Moderna. Nós tivemos aqui uma visão geral a respeito de Roma Oriental, com alguns comentários aí também de Roma Ocidental, e lembrando que dentro de Roma Ocidental, com a sede em Roma, com o líder sendo o Papa, nós podemos perceber o seguinte: há um destaque para o Reino Franco, que depois se transformou no imenso Império Carolíngio. Esse Império Carolíngio, na verdade, estava localizado onde, posteriormente, vai ser formada a França atual. Basicamente, é esse território que comportava aí o Reino Franco. Houve um imperador deles no século, entre os séculos 8 e 9, Clovis, que acabou se convertendo ao cristianismo, e ele acabou fazendo uma aliança com a Igreja Católica Romana, isso no Ocidente. E todas as guerras que o Reino Franco batalhava, acabava então fazendo doações de terras, que agora passou a ser vista como fonte de riqueza, doações de terras para a Igreja Católica. E isso era chamado de patrimônio de São Pedro. Portanto, foi que durante a Idade Média, entre o século V da nossa era e o século XV, a Igreja Católica era a maior dona de terras do mundo. E isso se deu por conta dessas alianças políticas entre igreja e estados, entre igreja e reinos, como por exemplo o Reino Franco, que eu acabei de dar o exemplo. E esse Império Carolíngio foi através de Carlos Magno, chamado Carlos Martel, né, também,
que acabou aí conquistando o poder e também trouxe aí uma grande aliança para a Igreja Católica. Muito bem, gente, tivemos aí uma visão dessa divisão que houve entre o Império Romano Ocidental, com sede em Roma, e o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla. E podemos perceber as principais características políticas, econômicas, religiosas e também culturais. Várias estruturas arquitetônicas ainda preservadas até hoje, lá em Constantinopla, hoje Istambul, ainda remonta àquele período da Idade Média, com muitas construções ordenadas, né, com mosaicos, pequenas pedrinhas, como se fossem quebra-cabeças, onde os fiéis acabavam, né, construindo e colando uma por uma, e ali eles expressavam também a sua fé. E nós podemos perceber que dentro desse contexto muitas coisas ainda há para aprender sobre essa cultura, sobre esse período, e bons estudos para todos e que Deus os abençoe.